Atos dos Apóstolos, capítulo 24. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertulo orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tertulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nos-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem emotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que estando entre eles clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro,
para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Muito bem, amados irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Nós estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. O estudo da Palavra de Deus não é uma pregação, eu sempre tenho falado isso para vocês. O estudo da Palavra é uma análise onde tentamos nos aprofundar mediante a Palavra de Deus. Procuramos aprender a Palavra de Deus para ministrar esta palavra para outras pessoas que irá se alimentar desta palavra. Então, amado, meu último estudo, minha última ministração da palavra foi com base no livro de Atos do Apóstolo. Eu havia vos dito que o apóstolo Paulo estava preso devido à inveja que os judeus tinham por ele. Apóstolo Paulo havia descido para Jerusalém para adorar e para levar uma oferta especial, colhido no meio do povo gentil. Agora ele se encontrava em prisão. Agora o apóstolo estava prisioneiro, amados, e como prisioneiro, ele estava sendo julgado agora. E nós vemos aqui, amados, que os acusadores se apresentam no tribunal para, assim, de uma maneira, expressar seu ódio contra o apóstolo Paulo. Vemos que no capítulo 24, o apóstolo agora está perante o tribunal de Cesareia. Este tribunal é para julgar. 5 dias depois dele haver sido preso, ele chega a Cesareia. Os seus acusadores chegaram de Jerusalém, acompanhado por Tertúlio, um orador eloquente, que tinha sido aliciado como conselheiro. E Tertúlio, ele tinha um ódio profundo contra o apóstolo Paulo. Foi concedido a ele que acusasse a Paulo em audiência. Paulo foi levado perante a Assembleia e Tertúlio começou a acusá-lo, usando as palavras, elogiando ao governador romano, que trazendo palavras de elogio, tentando dessa maneira influenciar que o governo romano concedesse a morte de Paulo. Ele começa com essas palavras dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se faze este povo muito mais louváveis serviços sempre em todo lugar. Ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Atos 24, verso 2 e 3. Tertúlio desceu aqui a deslavar da falsidade, pois o caráter de Félix era indigno e desprezável. Dele foi dito que na prática de toda espécie de luxúria e crueldade exerceu o poder de um rei escravizando o povo. Isto se encontra nos livros dos historiadores da antiguidade. Todos que ouviram Tertúlio sabiam que suas palavras eram palavras
aduladoras, palavras de mentira. Mas o seu desejo de assegurar a condenação de Paulo era mais forte que o seu amor à verdade. Em seu discurso, Tertúlio acusou Paulo de crime, se provado teria resultado em condenação por alta traição contra o governo. Temos achado que este homem é uma peste, disse ele ao promotor, e passa a acusá-lo. Tertúlio afirmou então que Lísia, comandante da guarnição em Jerusalém, tinha arrebatado Paulo dos judeus com violência, quando estava para julgá-lo por sua lei eclesiástica, e que assim os forçou a apresentar o assunto perante Félix. Essa afirmação era feita com o desígnio de induzir o procurador a devolver Paulo à corte judaica. Todas as acusações foram sustentadas com veemência pelos judeus presentes, os quais nenhum esforço fizeram para ocultar o seu ódio a Paulo. Félix teve suficiente perspicácia para ler a disposição e o caráter dos acusadores de Paulo. Sabia por que motivo tinha elogiado e viu também que não tinha conseguido provar sua acusação contra Paulo. Voltando-se para os acusadores, acenou-lhe para que respondesse por si. Ele volta para Paulo e diz para Paulo: responda por si mesmo, Paulo. Paulo não gastou muitas palavras, mas afirmou simplesmente que, com tanto maior ânimo, se defendia perante Félix, uma vez que este havia tanto tempo procurador e, portanto, tinha bom conhecimento das leis e costume dos judeus. Referindo-se às acusações apresentadas contra ele, mostrou plenamente que nenhum era verdade. Declarou que não havia provocado distúrbio em parte algum de Jerusalém, nem profanado o santuário. Não me acharam no templo falando com alguém, declarou, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco pode provar as coisas que agora me acusa. Atos capítulo 24, 12 e 13. Conquanto confessando que, conforme aquele caminho que chamam de seita, adorava a Deus de seus pais, sustentou que sempre havia crido em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, e que, em harmonia com o claro ensino das Escrituras, cria na ressurreição dos mortos. Declarou ainda mais que o propósito orientador de sua vida era sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Atos 24, 14 a 16. De maneira sincera e reta, ele declarou o objetivo da sua visita a Jerusalém e a circunstância da sua prisão, o julgamento. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e oferta. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento, nem com alvoroço, com certos judeus da Ásia, aos quais convinha que estivesse presente perante ti e me acusasse se alguma coisa contra mim tivesse. Ou diga a este mesmo se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei hoje, sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Atos do Apóstolo 24, 17 e 21. O apóstolo Paulo falou com ardosa e evidência sinceridade, e as suas palavras levaram um peso de convicção. Cláudio Lisa, em sua carta a Félix,
tinha dado testemunho similar com respeito à conduta de Paulo. Além disso, Félix tinha melhor conhecimento da religião judaica do que muitos supõem. A clara exposição que Paulo fizera dos fatos capacitou Félix, neste caso, a entender ainda mais claramente os motivos pelos quais os judeus eram denominados ao procurar acusar o apóstolo de sedição e conduta desleal. O governador não queria agradar a eles, condenando injustamente um cidadão romano, nem o poderia entregar para que o matasse sem um reto julgamento. No entanto, Félix não conhecia mais alto motivo que o interesse próprio, e era controlado pelo amor da fama e o desejo de promoção. O temor de ofender os judeus o impediu de fazer inteira justiça a um homem que sabia ser inocente. Decidiu, portanto, suspender o julgamento até que Lisa estivesse presente, dizendo: quando o tribuno Lisa estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. O apóstolo permaneceu prisioneiro, mas Félix ordenou ao centurião que havia sido indicado para guardar Paulo, que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Paulo foi colocado na prisão, mas as pessoas poderiam visitá-lo. Não foi proibido que viesse visitar. Não foi muito dias, disse que Félix, que sua esposa Drusila, mandaram chamar Paulo para, em entrevista privada, poder ouvi-lo acerca da fé em Cristo. Atos do Apóstolo 24:24. Eles estavam desejosos e ao mesmo havido de ouvir a respeito dessa nova verdade que poderia jamais ouvir de novo e que, se rejeitadas, daria um pranto testemunho contra ele no dia de Deus. Paulo considerou essa oportunidade como provida por Deus e fielmente aproveitou. Sabia achar-se na presença de um homem que tinha poder de o condenar à morte ou de livrar. Contudo, não se dirigiu a Félix e Drusila com palavras de elogio ou elogiando a ele. Sabia que suas palavras seriam para eles um cheiro de vida ou de morte, e esquecendo toda consideração egoísta, procurou despertá-lo para o senso do seu perigo. O apóstolo compreendia que o Evangelho tinha uma reivindicação sobre quem quer que atentasse para suas palavras, que um dia eles estariam ou entre os puros e santos, ao redor do grande trono branco, ou com aquele a quem Cristo havia de dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, verso 23. Ele sabia que teria de encontrar cada um de seus ouvintes diante do tribunal dos céus, e que aí teria de prestar conta, não apenas de tudo o que havia dito e feito, mas do motivo e espírito das suas palavras e ações. Tão violenta e cruel havia sido a conduta de Félix, que pouco havia alguma vez ousado dar-lhe a entender que seu caráter e conduta não estavam isentos de falta. Paulo, porém, não tinha temor do homem. Expôs claramente a sua fé em Cristo e a razão desta fé, e foi assim levado a falar particularmente das virtudes, da essência do caráter de Cristo, de que o arrogante por diante dele era tão sensível, destituído. Ele exaltou perante Félix e Drusila o caráter de Deus, sua retidão, justiça
equidade e a natureza de sua fé. Mostrou também a lei de Deus. Mostrou claramente que é dever do homem levar uma vida de sobriedade, de temperança, mantendo as paixões sob o controle da razão, em conformidade com a lei de Deus, e preservando as faculdades físicas e mentais em condição sadia. Declarou que seguramente um dia de juízo, quando todos seriam recompensados de acordo com o que tivesse feito no corpo, e quando seria plenamente revelado que a riqueza, posição ou títulos são destituídos de poder para alcançar para o homem o favor de Deus, ou para livrá-los do resultado do pecado. Mostrou que a vida e o tempo de preparo do homem para a vida futura, negligenciasse eles os presentes privilégios, e a oportunidade sofreria eterna perda. Nenhuma nova oportunidade de graça lhe poderia ser dada. Paulo frisou especialmente os profundos reclamos da lei de Deus, mostrou como ela alcança o íntimo, o segredo da natureza moral do homem, derramando um dilúvio de luz sobre aquilo que tem estado oculto à vista ao conhecimento dos seres humanos, e que as mãos pode fazer ou a língua proferir. Isto é que a vida exterior ele revelou a imperfeição do ser humano, embora o caráter moral do homem, a lei esquadria seus pensamentos e motivos e propósito. As perigosas paixões que permanecem ocultas à vista dos homens, a inveja, o ódio, o sensualismo, a ambição, as propostas perversas nos profundos recessos do coração, ainda não executada por falta da oportunidade, tudo isto a lei de Deus condena. Paulo procurou dirigir a mente dos seus ouvintes para grande sacrifício pelo pecado. Apontou o sacrifício que constituía sombra dos bens futuros e apresentou então a Cristo como sendo aquele que poderia salvar a humanidade. O objeto para a qual eles apontavam como a única fonte de vida e esperança para o homem caído, ele mostrou que esse objeto perderia valor perante o sacrifício de Cristo. O santo homem do passado foram salvos pela fé no sangue de Cristo, ao contemplar as agonias da morte das vítimas sacrificadas, olharam através dos séculos para o Cordeiro de Deus, que devia tirar o pecado do mundo. Deus, com justiça, havia ofertado seu próprio Filho, por meio do amor, para salvar uma humanidade que estava caído, se viesse obedecer a própria lei e aceitar o sacrifício de Cristo. Então o apóstolo explana isso perante o tribunal. Assim Paulo, o prisioneiro, apresentou as exigências da lei divina, tanto para os judeus como para os gentios, e apresentou a Jesus, o desprezado Nazareno, como sendo o Filho de Deus, o Redentor do mundo. A princesa judaica bem compreendia o sagrado caráter daquela lei que tão desvergonhosamente transgredia, mas seu preconceito contra o homem do Calvário endureceu-lhe o coração contra a palavra de vida, mas Félix nunca ouviram antes a verdade, e à medida que o Espírito de Deus lhe imprimia a convicção da alma, sentia-se profundamente agitado.
A consciência agora, desperta, fez ouvir sua voz, e Félix sentiu que as palavras de Paulo eram verdadeiras. Sua memória retornou ao culposo passado. Com terrível clareza, surgiram perante eles o segredo de seus primeiros tempos de homem sanguinário e perverso, e o relato tenebroso dos seus últimos anos. Viu-se como sendo um homem cruel, viu-se como sendo um homem desonesto. Jamais tinha sido a verdade assim levada ao íntimo do seu coração. Nunca antes seu coração se encheu de terror. O pensamento de que todo o segredo da sua carreira de crime estava aberto aos olhos de Deus e que ele seria julgado conforme a sua obra, fê-lo tremer de pavor. Mas em vez de permitir que sua convicção o guiasse ao arrependimento, procurou livrar-se dessas reflexões indesejáveis. A entrevista com Paulo foi abreviada. Por agora vai-te, disse, e entendo a oportunidade te chamarei. Então, amados, nós vemos aqui que Félix, ele sentiu realmente em sua alma a convicção de que Deus poderia lhe salvar, mas ele se fechou. Todo ser humano, amados, quando fecha a sua alma para Deus, ele acaba se afastando mais e mais da presença de Deus. Então precisamos, amados, compreender. Eu estou trazendo um estudo, amado, que não posso explanar todo aquilo que a palavra de Deus tem nos revelado, porque o tempo é muito curto. Então estarei encerrando agora. E na próxima quarta-feira estarei trazendo uma explanação daquilo que ocorreu depois de tudo isso. Sabemos que o apóstolo Paulo ficou 2 anos preso devido à ambição de Félix. Ele esperava que Paulo oferecesse dinheiro. Ele sentiu em seu próprio coração, em sua alma, que ele precisava ser salvo, mas ele fechou esse coração, não aceitando a salvação. A sua ambição, o seu interesse, o seu desejo pelo dinheiro, pelo vil metal, falou muito mais alto. E ele deixa Paulo como prisioneiro por 2 anos. Mas isso nós iremos saber na próxima semana. Que Deus vos abençoe. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu trago nesse dia de hoje. Próxima quarta-feira eu estarei trazendo o capítulo 25 de Atos do Apóstolo. Fiquem em paz, amados. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.